Olá, my dear teacher. E aí, tudo bem? Ó, hoje eu quero falar com você sobre trabalhar online como professor de inglês. Eu sei que mundo afora tem muita gente trabalhando online, mas a verdade também é que tem muita gente que ainda está sentindo muita dificuldade para se adaptar ao mundo online. E aí, o que eu queria falar para você hoje é o seguinte, então, o objetivo desse vídeo aqui é trazer para você alguns pontos, né? Fazer uma reflexão sobre como é que é essa história, né? De trabalhar online, ser professor de inglês online e como é que é trabalhar online para algumas outras profissões também. Então, eu gostaria de começar esse vídeo aqui dizendo para você o seguinte: a pandemia, essa pandemia que a gente vem vivendo aí há quase 2 anos, ela veio para nos mostrar uma série de coisas, né? Ela veio para quebrar paradigmas, ela veio para acelerar determinados processos de mudança. E o que acontece é o seguinte: nós estamos vivendo um período, né? Acho que as duas últimas décadas foram 2 décadas de verdadeira transformação radical. Eu acho que a gente pode dizer assim. É muito em função dos avanços tecnológicos. Muita coisa mudou com relação a, a como o ser humano vive e enxerga o mundo hoje também. Existem muitas mudanças nessas outras áreas também. Mas hoje eu queria falar nessa questão tecnológica, né? A tecnologia avançou demais, ela já atingiu uma velocidade que a gente não consegue acompanhar há bastante tempo. Essa é que é a grande verdade. Bom, e o que eu gostaria de dizer eu queria colocar minha opinião aqui nesse vídeo. É o seguinte, eu sou da seguinte opinião. O mundo online, o mundo digital, ele chegou para ficar. Ele já chegou faz algum tempo, mas a gente acho que sentiu a presença massiva dele agora, uma presença muito consolidada com a pandemia. E na minha opinião é um caminho sem volta. E é por isso que eu acho que quem ainda não acordou para esse fato e não está fazendo um esforço para se adaptar a essa nova realidade, para se meio que reinventar um pouco, eu acho que corre o risco de pagar um preço meio alto. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, contribuir com com esse debate, né? Com essa ideia, né? Então, ah, o que eu gostaria de dizer, né? É que antes da pandemia, especialmente para algumas profissões, existiam algumas barreiras eu acho bem sérias. Uma dessas barreiras, eu vou mencionar com vocês um exemplo que eu vivi de perto, porque a razão pela qual eu acompanhei isso de perto é porque eu tenho uma amiga que trabalha nessa área. Então eu estou falando da área de psicologia. Então, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu conversei um dia sobre isso com uma amiga e, e perguntei para ela sobre a possibilidade de de se atender pacientes remotamente, né? E ela me disse o seguinte, na época, né? Que ela já tinha uma cliente, uma paciente, que ela atendia no Brasil, aí o marido foi transferido para a Europa, né? Um engenheiro, um cara que trabalhava na área de tecnologia, foi transferido para uma. A empresa transferiu ele para uma sede, para um braço da empresa na Europa, na Alemanha ou na Suécia, não lembro muito bem. É claro, a esposa foi junto, os filhos foram juntos e tal. Mas essa mulher que fazia terapia com a minha amiga aqui no Brasil, ela não queria ela não queria ter que procurar um outro terapeuta na Europa. Ela queria continuar sendo atendida pela terapeuta dela aqui do Brasil, a pessoa em quem ela tinha muito confiança, né, para tratar das questões que eram muito importantes para ela. Bom, muito bem. O que aconteceu? Essa moça se mudou para a Europa
E elas negociaram, né? E a minha aluna, embora um pouco contrariada, porque ela não acreditava nessa forma de trabalhar, né? Ou seja, trabalhar remotamente. E aí um dia eu perguntei para ela. E ela me disse o seguinte: ela disse que ela não acreditava na terapia à distância, porque ela achava que a terapia, né, o processo terapêutico, ele envolve o contato humano. Talvez não o toque, mas assim, a pessoa tem que vir para o, né, o terapeuta, né, essa minha amiga dizia isso. Ah, não, mas ele tem que vir aqui, ele tem que vir ao meu consultório, sentar na minha cadeira, deitar no meu divã, e a gente tem que conversar pessoalmente. Esse elemento da terapia, da privacidade do pessoal, isso é muito importante. E no online a gente nunca vai conseguir fazer isso. Bom, isso era o que ela dizia. Aí chegou a pandemia e ela foi obrigada a ir para o online. Ela foi obrigada a convidar os seus pacientes a continuarem o seu tratamento remotamente. E, e muito rapidamente, né? Porque ela sendo uma mulher na época, acho que ela estava com uns 47 anos, 48 talvez, perto dos 50, ela ficou com muito medo do contágio. Então ela se trancou em casa no início da pandemia e ela realmente fez lá o seu lockdown, né? E tinha recebia as compras do mercado em casa, fazia todo aquele processo de higienização na porta e realmente ela não colocava o nariz para fora de casa não colocou durante os primeiros 6 meses no mínimo. Só que o que aconteceu foi o seguinte, ela não perdeu nenhum paciente. Inclusive, a cartela de clientes, né, a carta de clientes dela aumentou. Ela passou a ter mais pacientes. E tanto os pacientes quanto os profissionais que começaram a trabalhar remotamente se adaptaram muito rápido. Bom, e aí eu pergunto, né? E aí, onde é que fica aquela crença de que a pessoa tinha que estar dentro do consultório, que tinha que haver aquele contato mais próximo, que aquela coisa daquela privacidade dentro daquele consultório do psicólogo, que aquilo era muito importante. Bom, me perdoem se a minha análise, se a minha leitura é muito simplista, mas tudo isso caiu por terra, porque hoje as pessoas estão sendo atendidas remotamente e muitos profissionais já falam em não voltar mais para o atendimento presencial. Então, eu acredito que era, sei lá, dê o nome que você quiser para isso. Era um pouco de resistência, preconceito, crença limitante, não sei. O que eu sei é que a pandemia, ela chegou e ela derrubou essas barreiras, né? Essas barreiras realmente elas caíram. Esse é um exemplo, né? Mas eu tenho mais um exemplo, né? Um outro exemplo que eu gostaria de mencionar, que é um exemplo, até eu acho que ele é um pouco mais, não sei se a palavra seria radical, mas ele é um outro exemplo interessante, porque daí ele toca na questão de uma outra atividade em que eu acho que o contato, a proximidade física, talvez ela seja mais, a necessidade dela talvez seja até mais tangível. O que eu quero dizer é o seguinte, é sobre a atividade profissional do meu instrutor de Pilates. Então, quando a pandemia chegou, 70% dos pacientes dele desapareceram. Eles simplesmente não apareceram mais no consultório, né, no estúdio de Pilates dele. E aí, e ele é meu aluno, né, do meu curso de inglês. E aí eu conversei com ele, eu falei, cara, mas olha só, eu tenho uma dica para te dar. As ferramentas que eu uso no mundo online para as minhas aulas remotas com os meus alunos, ela é 100% gratuita. E se você quiser, eu te ensino a usar, né? E aí foi isso que eu fiz. E aí foi muito interessante porque em questão de horas, eu acho, ele já entrou no Mercado Livre, ele comprou uma câmera, uma webcam melhor, com uma resolução melhor para o seu laptop, e já começou a contactar os seus alunos e começou a negociar com eles para ver quais eram aqueles alunos que gostariam de continuar atendimento remotamente, porque as pessoas não queriam deixar
de ter a prática da atividade física, né, do seu Pilates, mas fazendo remotamente em casa. É claro que isso exigiu uma série de adaptações, né? Ou seja, os alunos em casa, em que sala, em que espaço físico que eles iam fazer as aulas. Alguns tiveram que comprar alguns equipamentos, como aquela bola de Pilates, alguns pezinhos, algumas faixas daquelas elásticas para fazer os exercícios. Mas a verdade é uma só. O aluno em casa com a câmera ligada, o meu professor de Pilates no estúdio dele com uma outra câmera, mostrando todos os exercícios que eles deveriam fazer com aquele equipamento que eles tinham condições de ter em casa no momento, e todos continuaram. Então você veja bem, né? Teoricamente, eu não posso fazer Pilates em casa sem todo aquele aparato físico que eu tenho lá no meu estúdio de Pilates, aquela cama de madeira lá, com aquelas molas e com tudo aquilo que eu utilizo lá quando eu estou fazendo minha aula de Pilates. Bom, então, mais uma resistência aí caiu por terra, né? E as pessoas se adaptaram e perceberam que, mesmo estando remotamente, o aluno conseguia enxergar através da câmera, que o professor estava demonstrando como é que o exercício deveria ser feito, o professor conseguia, através da câmera, enxergar se o aluno estava fazendo corretamente e conseguia dar instruções para corrigir nos momentos em que ele não estava fazendo corretamente. Eu cheguei a fazer essa aula em casa, porque nos primeiros 3 meses da pandemia eu também fiquei bastante assustado. E acho que, os primeiros 3, 6 meses eu também saí muito pouco de casa e eu não queria ir para o estúdio de Pilates fazer a minha, fazer a minha atividade física lá. Então, e eu também posso dizer, né, que eu fui um usuário desse curso, né? Algo que, num primeiro momento, parecia impensável. Não, aula de Pilates, você tem que estar lá, dentro do estúdio de Pilates, com o seu instrutor, para que ele possa realmente tocar o teu corpo, se for necessário, para ajustar um movimento e tal. Então, parece que isso tudo também pode ser reavaliado, né? Então tá, beleza. Bom, Alfredo, e aí? Tu falou da psicologia, falou da fisioterapia, né? Do Pilates, e tá, e aí? E você? E a tua experiência profissional, qual que é? Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu sempre gostei de tecnologia, né? Eu comecei a trabalhar remotamente há mais de 10 anos atrás, né? Quando a internet não era o que ela é hoje, a velocidade, a largura de banda não é o que é hoje, e as ferramentas, né, digitais os softwares que a gente tem hoje não eles eram mais limitados, no mínimo, eu acho. Mas há mais de 10 anos atrás, eu lembro que na época eu tinha um aluno, ele era um estudante de direito, e ele, por uma necessidade era uma questão logística para ele, porque ele estava fazendo estágio, e ele morava um pouco longe, de se deslocar até a escola para fazer uma aula, depois ir para o estágio, ir para casa, ir para a faculdade, voltar, era muito complicado. Tinha a questão do trânsito já, que na cidade onde eu moro, que eu moro em Florianópolis, na época a gente já tinha um problema sério de trânsito nos horários ali de pico, né, de rush. E aí ele me fez essa proposta e eu aceitei de cara, porque para mim era um desafio, né? Era uma coisa nova. Vamos colocar isso em prática, cara. Vamos colocar essa. Eu sempre fui a favor, né, da ideia de colocar a tecnologia, essas ferramentas inteligentes que foram desenvolvidas para facilitar a nossa vida, colocá-las para trabalhar a nosso favor, né? Eu sempre fui muito defensor dessa ideia. Então, quando ele me propôs, eu falei, cara, mas é para agora. E aí a gente, na época, usava o Skype, né? E é claro que eu acho que eu não tinha, na época, nem 5% dos recursos que eu tenho disponível hoje para uma aula online. Por duas razões, né? As máquinas eram mais limitadas, o poder de processamento, a velocidade da internet, e então a gente podia fazer menos do que a gente pode fazer hoje. Mas a gente já conseguia ter uma aula de qualidade. E lá atrás ficou claro para mim, né? Eu lembro que eu comentei com várias pessoas que eu já enxergava muito claramente o potencial dessa aula, porque eu falava assim, gente, ó, se for para eu te dar uma vantagem, por exemplo, é o quão
mais conectado o meu aluno fica, porque ele está ali com fone de ouvido e quando eu falo, eu estou falando diretamente dentro do ouvido dele. Ele presta muito mais atenção, ele está muito mais engajado, ele participa e ele dispersa muito menos. E ali isso ficou claro para mim, né? Muito claro. E aí a gente era muito interessante porque é claro que nós tivemos aulas que tiveram que ser abortadas porque a qualidade do sinal era muito pobre. Às vezes a gente lançava a mão de alguns recursos como vamos desligar a câmera, vamos ficar só com o canal de áudio aberto, vamos trabalhar só a questão do texto aqui e tal. Mas eu sei que a gente conseguia resultados muito bons já. E os resultados eram tão bons que esse meu aluno, ele falava assim, Alfredo, cara, eu não volto mais para o presencial. Se você me aceitar, se você continuar me atendendo remotamente, cara, é muito conveniente para mim. Cara, eu estou economizando tempo que eu gastaria no trânsito, né? Me deslocando, né? Até chegar na tua escola. E eu estou em casa, no conforto, ou em casa, no conforto do meu escritório. A qualidade do áudio aqui tá boa. É, poxa, está sendo muito produtivo, está sendo muito, é, muito, é, muito produtivo para mim, né? Eu não consigo ver nada contra a aula online, né? Bom, e aí é claro, né, pessoal, a gente está falando de um jovem estudante universitário que usava muito o laptop dele para tudo que ele tinha que fazer, né, os trabalhos de escola e tudo mais, né? Porque a gente sabe também, né, que para as pessoas um pouco mais velhas, né, que existe uma barreira tecnológica, né? Que é aquela coisa assim, mas espera aí, como é que é isso aqui? Então eu tenho que, abrir o browser aqui, eu tenho que me conectar, eu tenho que usar o Skype, tem login, tem senha e tal. Mas no caso, nessa minha associação com esse meu aluno aqui, era um par. Um aluno já super conectado com o mundo digital, embora isso fosse há mais de 10, 15 anos atrás, e é um professor que sempre foi muito interessado pela tecnologia. E aí deu muito certo, deu muito certo. Mas aí eu já vislumbrava, né? Eu pensava assim, poxa vida, como é que será que vai ser, né? Quando o Skype aqui já começar a ter alguns recursos que vai permitir que a gente possa fazer uma aula não só one-to-one, né? Um aluno, um professor, mas um aluno, dois professores, ou uma videoconferência e tal. Porque lá no começo, pelo menos até onde eu conhecia, eu só sabia fazer de um para um. Mas, claro, muito rápido, o Skype já chegou com esses outros novos recursos também e tal. E depois começou a aparecer, né, questão de compartilhamento de tela e mais uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer é que, então, ficou muito claro para mim lá atrás, né, meio que ali nos primórdios ali, de que era uma mudança que estava chegando, né, e ela já vinha vindo para ficar. E eu lembro que eu era um usuário de internet, né, que quanto mais mais o meu provedor, quanto melhor ficava o serviço que ele podia oferecer, quanto maior era a largura de banda, quanto maior era a velocidade, mais eu queria comprar, porque eu sempre queria ter uma conexão com uma velocidade que me permitisse, né, ter uma taxa de download melhor, para que eu pudesse, para que ficasse mais rápido, mais fácil quando eu quisesse abaixar um programa, abaixar uma música, um filme, né? Porque ali naquela época já começaram também os programas de compartilhamento de arquivos, mesmo que isso fosse ilegal, porque na época não existia o Netflix. Então tá. Então, isso foi muito legal. Então, a minha experiência, a minha história com tecnologia, ela tem um bom tempo já. Mas agora eu queria dar um salto no tempo e vir agora para as vésperas da pandemia, né? Então, para as vésperas da pandemia, eu já tinha alguns alunos fazendo aula remotamente comigo. Eu já estava usando essa plataforma que eu usava, que nada mais é do que, vou colocar de uma forma bem simplista, um Zoom gratuito no browser, né? É só uma guia do browser que você abre, digita um endereço lá, e o recurso que eu comecei a usar era tão fantástico que uma vez criada a sala, né, que eu criei numa conta que eu criei gratuita, eu não precisava nem pedir para o meu aluno fazer login em nenhuma conta, nada. Eu só mandava um link de acesso para ele, para aquela página, e ali o aluno entrando no browser, o browser já configurava câmera e microfone,
abria tudo e a gente começava a conversar. Então eu já vinha usando essa ferramenta, mas eu acho que eu não usava nem com cerca de 10% dos meus alunos quando a pandemia chegou, quando a pandemia bateu na nossa porta, né? Então isso aí foi ali finalzinho de fevereiro, início de março de 2020. E eu, no começo da pandemia, eu tive uma atitude que eu diria bem otimista, assim, sabe? Eu não fiquei com medo da pandemia, eu achei que a gente ia dar conta, eu achei que. E até confesso, hoje em dia, eu não sei se é excesso de otimismo, mas eu achei que a gente ia encontrar uma saída para aquilo, né? E é claro, eu não fazia ideia da devastação que viria depois, o número absurdo de pessoas que morreriam e tal. Mas eu tinha uma visão otimista. Falei, não, cara, essa pandemia aí, né, daqui a pouco tem uma vacina, a gente vai usar máscara, vai usar o álcool gel, a gente vai fazer o distanciamento, vai ficar tudo bem e tal. Só que as pessoas ao meu redor, elas entraram em pânico. Os professores que trabalhavam comigo e os alunos entraram em pânico. E eu, num momento, mas foi uma coisa muito interessante, porque a minha resistência ela não durou 24 horas. Num primeiro momento, eu tentei acalmar as pessoas e tentei passar para ela aquela imagem, aquela mensagem de que a gente não deveria entrar em pânico, né? E que a gente poderia se cuidar e que a gente ia dar conta. Mas o pavor era tão grande por parte dos professores e dos alunos que eu me dei conta de que insistir numa aula presencial naquele momento ia, ia, ia ser algo com repercussões assim catastróficas. Então, eu muito rapidamente falei assim, tá, beleza, cara. Vamos todo mundo para casa então. E aí eu fiquei trabalhando nesse local físico onde eu estou hoje. Hoje aqui eu estou dentro do meu estúdio, onde eu dou minhas aulas, né? Mas eu, né, passei essa diretriz para os meus professores. Eu falei, ó, todo mundo vai para casa, todo mundo tem internet aqui, uma internet relativamente boa que vai permitir que vocês trabalhem online. Todo mundo tem um laptop em casa, câmera, microfone, né? Com laptop você tem tudo. E aí passei para eles o endereço da plataforma que eu já vinha usando, pedi que eles abrissem uma conta com um nome que carregasse, né, um prefixo que seria o nome da escola, o nome do professor, e a gente passaria o link para os alunos. E aí mandei uma mensagem para todos os alunos dizendo que a partir daquele dia, ou seja, 24 horas depois, todas as aulas aqui da escola elas seriam ministradas remotamente, né? Através dessa plataforma que a gente começou a usar. Muito bem. E aí, foi que aconteceu uma grande transformação também comigo. Porque, num primeiro momento, embora eu já gostasse da aula online, né, gostasse de trabalhar com tecnologia, todos os recursos que eu posso usar numa aula online, porque as nossas aulas aqui na escola sempre foram aulas muito dinâmicas, com muito recurso muito multimídia, né? Então, sempre logo que foi possível, eu já contratei uma conta aí com o Netflix para que a gente pudesse ter esse recurso de vídeo em todas as salas, né? Para que os nossos professores pudessem dar aulas com recursos de vídeo, filmes, séries bem atuais, bem legais mesmo. E, e aí o que aconteceu foi que quando a pandemia chegou e a gente foi para o online, muito rapidamente também o mundo digital se adaptou, né? Então, por exemplo, o próprio Netflix desenvolveu uma ferramenta, uma extensão para a gente colocar no browser chamado Netflix Party, que é uma extensão que permite que você estabeleça uma conexão com alguém com quem você vai conversar e que vocês possam assistir simultaneamente o mesmo filme. Então, por exemplo, no meu computador e no seu, vai aparecer a mesma cena de uma série que a gente está assistindo. Bom, isso para um professor como eu, que sempre deu aula tendo como recurso central, né, o material em vídeo, isso foi simplesmente fantástico. E aí ficou muito claro para mim de que a pandemia
veio mostrar que a aula presencial já não faz sentido mais. Porque assim, ó, não faz sentido mais eu pedir para o meu aluno pegar o carro, colocar gasolina, se deslocar, enfrentar um trânsito, chegar aqui. O nosso espaço físico, ele está numa região da cidade onde lugar para estacionar virou uma verdadeira uma commodity, né? Um produto de luxo praticamente, né? Um lugar para você parar o seu carro. E os lugares que existem, né? Onde você paga para estacionar são muito caros, então ficou inviável ir de carro. Então eu comecei a pensar, meu Deus, eu vou continuar exigindo, estou imaginando que a pandemia acabou, né? Eu vou continuar exigindo que os meus alunos se desloquem das suas casas, venham até aqui, paguem estacionamento caro, tenham que gastar né, num café, numa lanchonete aqui, porque daí tem que comer na rua também e tal. Sendo que tudo isso pode ser evitado. E aí eu sei, você pode estar pensando assim, tá, Alfredo, mas as pessoas querem sair de casa. As pessoas querem sair de casa para se divertir, para tomar um café, para sair para conversar com os amigos, tá? Beleza. Então, você pode economizar essa viagem, essa energia que você gasta se deslocando para vir até aqui e o dinheiro que você vai gastar também para vir aqui, para depois você usar esse dinheiro, esse teu tempo, essa energia para sair, para tomar um café com teus amigos, para se divertir. Porque para sua aula de inglês, isso não é mais necessário. Isso ficou muito claro para mim logo ali nos primeiros 3, 4 meses. E foi isso que me levou a tomar uma decisão muito importante na minha vida, que é a decisão de não voltar mais para o mundo, para a aula presencial. Né? E assim, muito rápido, né, eu já comecei, inclusive, a informar os meus alunos. Eu falei, porque daí, depois de alguns meses, a gente começou a sair um pouco mais na rua, né, encontrar as pessoas. Ah, e aí, Alfredo, como é que está, né? Como é que está sendo? Como é que ficou a história com a escola online? E eu falei assim, nossa, olha, o que que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que eu sou uma pessoa uma pessoa de sorte, porque a minha atividade profissional me permitiu de uma maneira muito rápida, muito fácil, eh, que eu me transferisse do mundo físico, presencial, para o mundo digital, mas assim, numa velocidade incrível e com uma facilidade muito grande. Talvez para mim tenha sido mais fácil que para muitas outras pessoas, porque eu já usava muito a tecnologia, né, como ferramenta de trabalho. Mas foi muito legal, assim, porque daí realmente todas as barreiras caíram, né? E eu percebi que a aceitação também por parte dos alunos foi total, foi de 100%. E muito rápido, professores e alunos começaram a perceber que não houve perda absolutamente nenhuma da qualidade do nosso trabalho, do nosso serviço. E se alguma coisa aconteceu, ela melhorou. Porque, assim, a gente está online o tempo inteiro, então os recursos disponíveis, por exemplo, na forma de vídeo, né, através de serviços de streaming como YouTube, o Netflix, Prime Video, Vimeo, né, que existem esses canais, as redes sociais. Então, é assim, é quase que ilimitado, né, a oferta de material em vídeo para que você possa explorar para ensinar inglês, por exemplo, para os alunos. Então é simplesmente fenomenal. E, 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 e aliado a isso, né, a tecnologia avançou muito. Então a qualidade dos microfones, a qualidade das câmeras, a qualidade dos computadores. Então, por exemplo, a qualidade do software. Né? Então hoje, por exemplo, você tá aqui me ouvindo, assistindo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo com uma câmera boa, que produz uma imagem boa, tem uma iluminação legal aqui. Eu tenho um microfone bom, de boa qualidade, mas o próprio software, ele tem um filtro em que eu posso ativá-lo e dizer assim, olha, tira tudo quanto é ruído que aparece aí na minha gravação. Então ele pega a minha voz e remove sem distorcer e sem deixar que o áudio fique de alguma forma artificial. Então, para que eu possa entregar para você o áudio mais puro, mais claro possível, para que fique cada vez mais fácil de você entender essa língua que você está aqui aprendendo, estudando comigo. Bom, então, isso foi o que aconteceu
com a minha empresa, né? Com a One-to-One, Personal English Class. A gente foi para o online em exatamente 24 horas. A gente chegou a pandemia, lockdown, vamos todo mundo para casa. E aí, quando eu pensei nesse vídeo, eu pensei assim, poxa vida, eu quero compartilhar essa minha experiência, porque existe aí fora, né? Eu acho que existe, eu tenho certeza que existem professores que, não sei, medo de tecnologia, falta de experiência. Tem gente que pensa assim, será que eu tenho que ter um conhecimento profundo de informática? Será que eu tenho que ter estudado alguma coisa de informática para poder dar uma aula online? Na verdade, não. Será que o equipamento que eu preciso tem que ser um equipamento muito caro? Também não. Sabe, eu costumo brincar com as pessoas, mas assim, ó, um laptop, né, que você consegue comprar a um custo bem. Porque você não precisa de um computador top de linha, né? Então, assim, ó, lojas como o Walmart, que são grandes magazines que trabalham com todo tipo de equipamento, né? Eles têm equipamento mais caro, mas também tem equipamentos mais em conta. Então, assim, você com um equipamento que não precisa ser um equipamento muito caro, de um custo mais acessível, um laptop que não precisa ter um processador que é de última geração, você não precisa ter encher a capacidade de memória do computador, né, com o máximo possível. Não, você pode com um computador que eu diria assim, ó, pensa no usuário médio. O que o usuário médio precisa? Ele precisa de um computador, né, com uma relativa capacidade de armazenamento, embora isso hoje também é muito discutível, porque está tudo na nuvem, né? Então, seus arquivos não precisam estar no computador, você pode colocar tudo na nuvem. Então, assim, você pode ter um computador de baixo custo, você pode ter um computador mais barato, você só precisa de uma câmera, de um microfone, e você precisa de uma boa internet, uma boa conexão. Então, o dinheiro que você ia investir numa máquina muito cara, eu te digo para deixar de lado, para investir numa boa conexão. Uma boa conexão de internet é algo que você vai precisar. Então, você precisa ser um expert em informática? Não. Você tem que saber conhecer um pouco, né, dos softwares básicos, mas que super fácil de aprender. Não precisa de equipamento caro. E você não precisa alugar um escritório num prédio comercial caro. Não. Se você tiver um canto da sua casa bonitinho, organizadinho, que você possa ter privacidade e você possa ter. É claro que você não pode ir para um lugar muito barulhento, porque afinal de contas você vai dar uma aula online, então você quer que o áudio chegue para o teu aluno, um áudio bom, um áudio de qualidade. Mas você pode dar a sua aula em casa. E com relação ao software, você precisa de, de software com licenças que são muito caras para comprar e você precisa instalar muito software específico? Não, não. Hoje eu posso dizer que eu consigo trabalhar com 100% do software que eu tenho à minha disposição hoje gratuito. Eu não preciso de nada pago. Eu até tenho algumas licenças de alguns aplicativos por uma questão minha, que eu gosto de usar determinadas ferramentas, que elas atendem algumas necessidades específicas, mas já existe também muitas alternativas 100% gratuitas, né? Então, eu queria falar isso para você, que você não precisa ser da área de informática, você não precisa ser um cara muito técnico, você não precisa de um equipamento caro, você não precisa alugar um escritório, e você não precisa de contratar, pagar por software muito caro. Bom, e aí você, professor de inglês que ainda não veio para o mundo online, né, que ainda está meio que patinando no mundo presencial, porque daí o aluno do mundo presencial ele meio que desapareceu, né? Então assim, algumas escolas já estão abertas, estão fazendo distanciamento social, tá lá um aluno numa carteirinha, tem outro, daí 2, 3 carteirinhas vagas, aí tem uma outra e tal. Eu sei que tem muita escola fazendo isso, tá? Elas exigem, pedem que o professor se desloque e vá dar aula lá na escola. Mas eu te diria que esse cenário ele está com os dias contados, né? E, e que o mundo online realmente ele veio para ficar. Bom, mas tendo dito isso, eu também queria te dizer uma coisa que é muito legal, e uma vez que você
se o teu problema é o medo da tecnologia, o medo do desconhecido, a hora que você consegue vencer essa barreira é muito legal. Mas aqui vale uma ressalva que é importante a gente dizer, que é o seguinte, ah, uma coisa que eu acho que você não deveria fazer, né? Por exemplo, embora seja possível, se você quiser prezar pela qualidade das tuas aulas nessa tua relação com os teus alunos, é o seguinte, você pode dar uma aula no teu celular, mas eu não acho que você deveria, porque daí os recursos ficam bem mais limitados, né? Mas tendo dito isso, eu gosto sempre de fazer uma ressalva, porque recentemente isso aconteceu comigo e foi muito legal. Então eu vou dar 2 exemplos para você, que é uma exceção a isso que eu acabei de falar. Que é assim, ó, eu tenho um aluno, ele é médico, ele é um cirurgião, e ele tinha uma aula comigo agendada para as, sei lá, 5 da tarde. E aí, eu mandei uma mensagem para ele, como eu sempre mando no começo da aula, passando o link da aula que nós íamos começar naquele instante. E ele atende a chamada no celular, dentro do carro já, ele coloca o celular num suporte, e ele fala assim, ah, Alfredo, fui chamado aqui por uma cirurgia de emergência, e eu vou demorar mais ou menos uns 40 minutos para chegar. Eu moro longe do hospital, então eu estou a caminho. Mas eu não queria cancelar a nossa aula, porque na verdade eu ia cancelar. Mas eu falei assim, mas por que eu vou cancelar, cara? Eu vou fazer minha aula aqui online, eu vou dirigindo aqui, o meu 4G tá super bom, e eu vou aqui, o Alfredo vai me dando uma aula aqui. É claro que foi uma aula um pouco mais de conversação, mas na verdade, até recurso de vídeo eu consegui trabalhar com ele, eu consegui compartilhar com ele um vídeo no YouTube, ele conseguiu assistir um pedaço comigo para a gente pudesse usar aquele conteúdo como material da aula. E aí ele não teve a aula inteira, porque ele chegou no hospital 40 minutos depois, e aí os últimos 20 minutos da aula ele teve que sair mais cedo, porque ele tinha que se dirigir lá para o centro cirúrgico para executar a cirurgia que ele ia executar. Eu achei aquilo fantástico, né? Eu falei assim, cara, imagina, no passado ele entraria em contato comigo, ele cancelaria essa aula. Eu provavelmente, claro que eu ia levar em consideração o fato que ele é médico, que era uma emergência, eu ia dar um jeito de repor aquela aula, mas ia bagunçar a vida dele, ia bagunçar a minha, né? Ou então, ele poderia simplesmente falar assim, Alfredo, essa aula aqui eu perdi, tá? Não é obrigação tua, tu não precisa repor, porque, afinal de contas, eu tô faltando, a gente se vê na aula que vem. Acontece, às vezes as pessoas fazem isso. E aí eu pensei assim, poxa, cara, olha que legal, né? Por quê? Por que postergar? Por que perder tempo? Por que abandonar? Não, cara, tu tá aí, eu tô aqui, a conexão é boa. Vamos fazer a nossa aula aqui online. E fizemos, com ele aí no volante dirigindo. Esse é um exemplo. E o outro é um exemplo em que eu cometi uma falha, né? Um dia eu acordei atrasado para dar uma aula bem cedo, primeira aula do dia, 7 horas da manhã aqui no Brasil. E a minha aluna na Dinamarca, fazendo a aula dela uma hora da tarde, mais ou menos, e tal. E eu vi que eu ia me atrasar. Então eu fiz uma chamada de vídeo com ela, toda em inglês, explicando o que eu gostaria que ela fizesse enquanto eu me deslocava, porque eu estava em deslocamento. E aí eu passei a atividade para ela, o vídeo que eu queria que ela assistisse, instruía o quanto, passei as instruções de como eu gostaria de que ela assistisse aquele vídeo e quais informações que eu gostaria que ela extraísse do vídeo para que depois eu pudesse explorar com ela. E aí quando eu cheguei no meu estúdio e liguei a câmera e abri a chamada para ela, ela já tinha feito o exercício, já tinha assistido o vídeo, já tinha começado, e aí nós fizemos todo o exercício que a gente faria depois, de qualquer forma, relacionado à conversação, à exploração de vocabulário e tudo mais. Então, esses são 2 exemplos, né, em que você pode usar o celular em situações um pouco mais emergenciais para dar a tua aula. E eu acho isso simplesmente fantástico. Bom, e aí, hã, o que eu queria te dizer é o seguinte, que tudo isso, né, como eu tinha dito isso, como eu tinha mencionado antes, utilizando ferramentas gratuitas, por exemplo, todas as ferramentas do Google, né? Eu uso o Google Meet para videoconferência, ferramenta do Google Drive para compartilhar arquivos, PDFs, arquivos de áudio, arquivos de vídeo, se eu quiser compartilhar. Ou então eu uso o YouTube, porque daí eu posso postar os vídeos que eu quero usar no meu canal no YouTube, e aí simplesmente compartilhar o link com o aluno. Então, é, ou seja, o mundo digital, né, e esse arsenal de ferramentas que a gente tem à nossa disposição, que realmente nos imponderou,
né? Mas o que é interessante é que me parece que para muitas pessoas isso ainda está muito distante. Então eu resolvi criar esse canal para realmente diminuir um pouco a distância entre a tecnologia e esses professores de inglês, que são professores fantásticos, mas que estão se vendo um pouco à margem desse mundo, né? E deixando de atuar no mundo da aula de inglês, do ensino da língua, por não estarem conseguindo fazer essa passagem, né? Do mundo físico para o mundo digital que veio para ficar. Então é por isso que eu criei esse vídeo aqui, para compartilhar isso aqui com vocês. O meu nome é Alfredo e esse aqui é o nosso canal. Então eu queria te convidar para se inscrever aqui, porque daí todas as vezes que eu postar novos vídeos, você vai ser informado e você vai estar sempre a par de tudo que a gente está publicando aqui. Tá ok? Um prazer ter você aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.